Aí fecha o seu rosto, Alan. Pode fechar sua imagem, Alan. Isso, beleza. Então tá. Então nós vamos começar aqui hoje, falando então sobre as propriedades gerais da matéria. Então eu vou falar um pouquinho aqui do conteúdo, tá? Ele está no PET de vocês, tá? Então eu vou mostrar aqui um pouquinho. Depois a gente vai lá dar uma corrida rápida no PET. Então eu vou falar um pouquinho aqui das propriedades da matéria. Então, as propriedades da matéria, elas podem ser, a gente vai ver aqui, propriedades da matéria. Então, são as características. Então, essa propriedade, nós vamos ver que elas podem ser propriedades gerais, tá? Elas podem ser propriedades específicas, e nós vamos ter também aqui uma outra parte que a gente não vai entrar no detalhe com vocês, né? Nas propriedades, dentro das propriedades específicas, são as propriedades funcionais. Mas então vamos falar um pouquinho aqui, né? O que são as propriedades, um pouquinho das propriedades gerais. Então, primeiramente, o que você tem que saber? O que é matéria? Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e possui massa. Então, eu vou perguntar para vocês. Falar, vocês podem falar. Então, por exemplo, olha só, tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e possui massa. Massa a gente chama aí, fala aí que tem peso, né? Mas massa é esse volume que todo o corpo ocupa. Então, me dá um exemplo, um exemplo aí de matéria. O que você entende que é matéria? Pode falar para mim. O que é para você matéria? Agora eu quero que você me dê um exemplo. O que é matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugares no espaço. Tá, mas então me dá um exemplo prático de matéria. Um exemplo prático. Uma coisa prática. O ar. Ar. Ar é matéria, gente? Ar é matéria? Será que ar tem peso? Tem volume? Será que é possível comprovar isso? Não. Ar é matéria ou não é? Não. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Não. Sim. Olha só, eu ia falar sobre essa questão mais à frente, mas já que você falou, então olha só. Quando eu encho um balão, eu só pego um balão, comprei um balão, tirei do saquinho ali, tá fechado, tem muitos balões. E eu tiro esse balão, e quando eu encho esse balão, eu coloco dentro desse balão o quê? Ar, não é isso? Então, se o ar não fosse matéria, o balão ele permaneceria vazio, concorda? Quem já brincou com seringa sem agulha e puxou o êmbolo da seringa e depois tampou o bico da seringa e forçou, você consegue apertar a seringa até o final? Não. Sim ou não? Não. Sim ou não? Não consegue. Não. Aí você não consegue porque você vai até certo ponto, mas depois o que acontece? Você sente o quê? Uma pressão. Pressão, não é isso? Então, quem está fazendo essa pressão? Quem está fazendo a pressão? É o ar. O ar. Então o ar, ele é matéria. A gente quando criança, eu também pensava assim quando criança, né? Que o ar, eu não podia pegar, então ele não era matéria. Mas tanto era matéria que o ar, por exemplo, ele faz a vela, né, de um barco, né? O vento bate na vela de um barco e o barco, então, movimenta. Então, ele é a matéria, ele tem força. A energia eólica, a energia provocada pelos ventos, que faz as hélices girarem, olha só, é um tipo de força. Então, o ar, ele ocupa lugar no espaço. Então, ele é matéria, tá? Então, a gente já adiantou uma boa parte aí. Então, tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e possui massa. Se você pesar um balão vazio com a balança de precisão, você vai ter uma massa. Se você encher esse balão, você vai encontrar uma outra massa, um outro peso. Então, porém, cada matéria pode apresentar uma ou mais características. Então, isso que a gente chama o quê? De propriedades da matéria, que são diferentes, né, de outra matéria, como também pode apresentar características semelhantes. Então, de matéria para matéria, que nós vamos encontrar na natureza, elas vão ter uma característica. Então, agora outro ponto aqui, olha só. Quando nós misturamos óleo na água, então, o óleo está no estado líquido e a água também está no estado líquido. É o que ele fala aqui, olha.
ambos no estado líquido, né? Então, eles estão no estado líquido. Percebemos rapidamente que um não se dissolve no outro e posicionam-se, né, de forma diferente no recipiente. Todo mundo consegue ver isso? Vocês conseguem ver esse desenho aqui? Sim. Então, Sim. na verdade, olha, aqui não está mostrando, mas essa parte de baixo aqui é líquido, é água. Essa parte amarela aqui é óleo. Então, a gente consegue observar que essas duas substâncias, elas não se misturam. Elas não se misturam por quê? Porque elas possuem propriedades químicas diferentes, então propriedades gerais diferentes. Nós vamos falar aqui um pouquinho, né, abaixo, o que são essas propriedades. Então, essa simples mistura, ela é suficiente, ok, para a gente visualizar essas diversas propriedades. Então, quais são essas propriedades? Então, uma das propriedades aqui é a solubilidade. Solubilidade, por quê? Porque uma não se dissolve na outra. O óleo, ele não se dissolve na água. A água, ela tem uma característica, ela é chamada de solvente universal, uma característica dela, porque ela tem uma propriedade diferente das outras substâncias, que ela tem capacidade de dissolver uma grande quantidade de substâncias. Tanto isso é importante para o ser vivo, para nós seres humanos, que nós somos, a maior parte do nosso corpo é água. E os sais minerais, né, os nutrientes, todos eles estão o quê? Dissolvidos na água. E aí vão formar o sangue. E é o sangue que vai transportar todas essas substâncias. O oxigênio que nós precisamos para respirar. Então, nós temos aí todas essas situações que são de grande importância para o ser vivo. Então, essa solubilidade, nem tudo dissolve na água. Então, um exemplo disso aqui é o óleo aqui, misturado, né? O óleo fazendo uma mistura com a água. Ele não se mistura com a água, tá? Nós vamos ver aqui a separação. Quando acontecem os acidentes, quando acontecerem os acidentes nas regiões marítimas, não sei se vocês viram, lembro do começo do ano, que nós tivemos ali um derramamento de óleo, se não me engano foi no ano passado, um derramamento de óleo no litoral, e aí o que aconteceu? Esse óleo espalhou e depois eles vieram, então, recolhendo esse óleo. Esse óleo fica, então, na superfície da água, mas ele prejudica, ele causou um dano muito grande, porque ele impede a passagem de sol para a água, né, da luz, né, da energia luminosa, e isso, então, compromete o processo de fotossíntese. Tá? Agora, olha só, o óleo não se mistura na água, porque ele tem uma outra característica, que é o que nós chamamos aqui de densidade, né? Então, densidade é o peso, né? A grosso modo seria o quê? O peso que a molécula de óleo tem em diferença ao peso da molécula de água, de H2O. Então, a densidade da água, ela é 1. Ela equivale a 1. Então, eu posso falar que eu tenho 1 quilo de água ou 1 litro de água. Já a densidade das outras substâncias, ela vai variar de substância para substância. Então, aqui tem um mapa mental, né? O que é esse mapa mental? Ele é somente aqui um resumo, né? Para facilitar aí o nosso entendimento, né? Dessa situação que nós estamos trabalhando aqui, das propriedades da matéria. Então, a gente tem aqui, ele coloca aqui a água, né? Que ela pode estar no estado sólido, líquido, gasoso, tá? Então, aí nós já falamos aqui anteriormente, né? Dos processos de mudança de estado, que é a fusão, solidificação, vaporização, condensação, né, a ressublimação e a sublimação. E aí nós temos aqui, né, os fenômenos, aqui são os fenômenos. Então aqui agora a gente tem o quê? Nós temos aqui os fenômenos eles podem ser químicos, eles podem ser físicos, tá? Físico e químico. E agora a gente tem as propriedades da matéria, que são as propriedades as propriedades gerais, que a gente falou aqui agora. Nós vamos falar das propriedades físicas e nós vamos falar das propriedades organolépticas. Vamos explicar cada uma delas aqui, tá? Cada uma delas. Então, de forma geral, as propriedades gerais da matéria, elas são divididas, então, em gerais e específicas. Então, as propriedades gerais da matéria, elas são o quê? Olha, são as características que toda matéria apresenta, independente do seu estado físico.
Então, independente dela ser sólida, líquida ou gasoso, ela tem essa propriedade. Então, isso é propriedade geral. Então, essa propriedade aqui, a inércia, né? O que é essa inércia? Inércia é a propriedade que um corpo tem, que a matéria tem, de permanecer parada, a não ser que alguma força atue sobre esse corpo. Então, pode ser ação humana, pode ser alguma ação da natureza, vamos pegar, por exemplo, o vento. Então, se nada atuar sobre aquele corpo, ele vai permanecer parado. A massa já é uma propriedade, né, uma característica física, né, que é o quê? A massa desse corpo, a grandeza, que a gente chama aí de peso, né? Ou, né, da resistência de um corpo ter seu movimento acelerado. Então, se nós tivermos aí um corpo parado, vamos pegar aqui um carro, ele vai permanecer parado até que uma força atue sobre ele. Então, se nenhuma força atuar sobre ele, ele vai permanecer parado. E ele possui o quê? Ele possui o quê? Uma massa, tá? Ele tem uma massa. E essa massa é o quê? É a quantidade de partículas que esse corpo, ele possui. Então, todo corpo, ele possui massa, tá? Todo corpo, ele possui massa. O volume, aí é o espaço, né, que a matéria vai ocupar, independente do seu estado físico. Então, por exemplo, se você pegar a água e colocar em um copo, a água vai adquirir uma forma. Vamos pegar um copo redondo. Se você pegar esse mesmo volume, essa mesma quantidade de água e colocar num pote de sorvete, a água vai tomar a forma daquele recipiente. Se você congelar a água no recipiente de sorvete, ela toma uma forma. Se for numa caixa quadrada, ela toma outra forma e aí vai, tá? Então, o volume é o espaço que a matéria ocupa, né, em um determinado local, tá? E aí independe aí do seu estado físico. E agora, impenetrabilidade. Isso aí lembra o quê? Penetrar. Então, duas matérias, elas não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então, se você está parado num local, por exemplo, você está sentado numa cadeira, outra pessoa ela não tem como ocupar o seu lugar. Você está sentado nessa cadeira. Você pode sentar do lado da pessoa, ou a pessoa senta no colo da outra, ou sobe no ombro da outra, mas olha só, cada um está ocupando um espaço diferente. Te dar um exemplo bem prático, é o seguinte, você vai me responder. Se você colocar água em um copo, quase transbordando, sem derramar, e de repente você vem com uma pedra de gelo e coloca sobre esse copo, né, na água que está nesse copo, o que vai acontecer? Ele está quase transbordando. Você colocou uma pedra de gelo dentro do copo com água, o que acontece qual vai ser a reação nesse momento? Alguém me responde, por favor. O que vai acontecer, gente? Alguém responde? A água transborda e cai. A água transborda, não é isso? Então, então, um exemplo prático, né? Prova aí para você o quê? Que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Um entrou, ele fez o quê? Volume, aumentou o volume, então vai acontecer o transbordamento. Então, essa característica, essa propriedade é o que a gente chama aí de impenetrabilidade. A outra propriedade é a compressibilidade, vem de compressão. E isso é uma característica, né, que alguns corpos apresentam aí, de poder diminuir de espaço, né, quando é submetido a uma força externa. Então, se você apertar uma bexiga de balão até certo ponto, ela sofre compressão. Se você forçar muito, ela estoura. Uma bola de futebol, por exemplo, de vôlei, quando ela está cheia, mas quando a gente chuta essa bola, ela está dura, mas ela tem o quê? Uma certa compressibilidade, ela consegue comprimir até certo ponto. Você enche o pneu de uma bicicleta, de um carro, ele está cheio, mas ele está o quê? Tem uma compressão ali. Se esvaziar, você vai ver ele murchando e você vai ver a diferença. Então, essa é uma outra propriedade que a gente chama, então, de compressibilidade, tá bom? É uma outra característica. Outra propriedade, né, é a elasticidade. Lembra aí, elástico, né? Então, o corpo ele tem a capacidade de voltar à sua forma original quando ele sofre uma força externa, né? Estica e comprime. Então, o elástico, por exemplo, das nossas roupas, vamos pegar aqui, elástico da nossa calça. Então,
as roupas, elas têm elástico. Você pega uma cueca, você pega uma calcinha, você pega um moletom, uma blusa, né? Dependendo da blusa, do tecido, a gente vai ter o quê? Elástico. Então, só para você lembrar de elástico, elasticidade. Se o elástico, ele perde aquela propriedade, ele vai, então, ele não vai ter mais aquela capacidade de voltar ao estado normal. O nosso coração, por exemplo, ele é um músculo e ele tem o quê? Elasticidade. Então, a elasticidade, né, essa característica do coração, permite que ele funcione como uma bomba para bombear o sangue para o nosso corpo, tá? Os nossos músculos, por exemplo, vamos pegar aqui no fêmur, o músculo, né, esses músculos aqui, eles têm uma certa elasticidade. Quando a gente fica velho, a nossa pele fala assim, fulano, né, olha a pele dele, ficou mochibento, ficou flácido. Por quê? Porque ele perde a elasticidade. Então, os nossos músculos, vamos pegar aqui o nosso rosto, que é algo bem visível, ele fica bem esticadinho quando a gente está jovem. Então, você tem 11, 12, 13 anos, a sua pele é esticadinha. Mas, com o passar dos anos, quando você chegar aí aos seus 40 anos, 35, 40, e aí vai 50, 60, 70, a pele ela vai perdendo a elasticidade. Mas por que isso? É por causa de uma série de propriedades, questões fisiológicas. Uma delas é o quê? Que o nosso corpo já não consegue mais reter a quantidade de água que seria necessário. As células já não absorvem, não retêm a água como deveria reter. E aí, então, o que a pessoa faz? Ela faz plástica, né? Ela vai fazer plástica para poder o quê? Tentar melhorar um pouco aí essas características. Então, isso aí é a elasticidade. A outra propriedade é a divisibilidade. Lembra de divisão, né? É a capacidade que toda matéria possui, ela tem aí de ser dividida inúmeras vezes, sem deixar, né, com isso, né, que ela sofra, então, modificação. Não há, uma coisa que tem que frisar aqui, nessa divisibilidade aqui, não há modificação na sua composição química. Ou seja, quando você tem esse processo de divisibilidade, se você pegar, por exemplo, uma farinha de trigo e for preparar um bolo e misturar um ovo, há uma ação física e há uma ação química ali, e a farinha de trigo não tem como você voltar novamente a farinha de trigo a ser farinha de trigo. Então, isso a gente fala que é uma ação irreversível. Então, houve uma modificação na composição química da matéria. No caso da divisibilidade, não houve essa alteração. Por isso que a gente falou aqui que não há modificação na sua composição química. Outras propriedades, agora a gente falou das propriedades gerais da matéria, agora nós vamos falar aqui das propriedades específicas. Propriedades específicas por quê? Porque são características próprias de cada matéria. Ou seja, se uma matéria apresenta uma propriedade geral, ela é comum a todos os tipos de matéria. Mas aqui a gente tem o quê? Uma característica específica. Então, isso não quer dizer, o que ele fala que é muito importante, né, que apresentará a mesma característica. Então, vamos lá. As propriedades específicas. Então, uma das propriedades específicas das matérias é organoléptica. Talvez vocês saibam, o que é isso? Que nome difícil. Isso tem a ver o quê? Com o sabor, né? A característica que a matéria apresenta de estimular pelo menos um dos 5 sentidos, né? Então, eu falei aqui do sabor, então ela pode estimular um dos 5 sentidos. Então, quais são esses sentidos? Paladar, né? Paladar. Quando a gente coloca qualquer coisa na nossa boca, a gente vai sentir o gosto ou não vai sentir o gosto. Se a gente não tiver com nenhum problema, a gente vai sentir o gosto, né? Pode estar salgado, se a gente colocar na boca sal de cozinha, a gente vai sentir salgado. Se você comer, por exemplo, aí, vamos pegar aqui banana verde, você vai ver que o sabor é diferente de você comer uma banana madura, né? Você vai sentir uma coisa meio puxando ali sua boca, então tem uma diferença. Então, no paladar, se você toma um suco muito doce, é uma sensação. Se você toma um suco com pouco açúcar, com menos açúcar, é outra sensação. Então, isso está ligado ao paladar. Outro sentido aqui, audição, né? Então, a audição, um som muito alto, um som muito baixo, né? Então, tudo isso, quando a gente vai, então, vai associar, né, ao nosso sentido.
O tato diz respeito aí ao fato de você pegar alguma coisa, sentir, né? A aspereza da coisa, se é muito liso. Há uma doença chamada hanseníase, popularmente conhecida como lepra, que um dos problemas dessa doença é que ela ataca esses nervos aí que são capazes de perceber o tato. Então, muitas vezes, dependendo da situação, quando a pessoa desenvolve a hanseníase, por exemplo, nos dedos, né, e ela vai tentar, então, pegar alguma coisa, ela perde a percepção de calor. Aí, sendo assim, ela pode queimar e não sentir dor, tá? Porque causa essa sensação aí de anestesia, vamos dizer assim, né, local, e ela, então, vai ter esse ferimento e não vai ter sensação de dor. A outra propriedade é a luz, né, a visão, né, a visão. A luz, então, ela é percebida, eu dei um exemplo aqui de fogos de artifícios, mas um exemplo também interessante a gente falar é quando você está, por exemplo, no ambiente, você vai ao cinema, não sei se você já tiver essa experiência, você vai ao cinema. Quando você entra, está tudo claro. Aí você vai assistir o filme, e quando você sai, você tem uma percepção diferente, né? Os seus olhos, eles têm o quê? A pupila contraída, você tem dificuldade de enxergar. O contrário também é verdade. Você entrou numa sessão de cinema após o filme ter começado. E aí você tem dificuldade para entrar na sala de cinema, porque você estava no claro e você agora bruscamente entra numa sala escura. Então a pupila estava dilatada, né? E agora, então, você entrou no local que a pupila ela não recebe a mesma quantidade de luz. Então você tem dificuldade para enxergar. Uma outra órgão de sentido aqui, né? O olfato, né? O cheiro, né? O aroma liberado aí pelas substâncias, tá bom? Propriedades funcionais nós não vamos falar, tá? Isso aqui é mais voltado para o 8º ano, ensino médio, mas vamos falar aqui das propriedades físicas da matéria. Propriedades físicas da matéria, né? Elas aí determinadas de forma experimental, né? Então, você faz aí no seu dia a dia. Então, solubilidade é uma característica, né, a propriedade da matéria, da substância se dissolver. Então, eu falei aqui para a gente do sangue, né? Nós temos ali as substâncias dissolvidas na água que compõe aí o sangue. O oxigênio, isso, proteínas, vitaminas, sais minerais, hormônios, tudo isso aí está presente no sangue. As células microscópicas que nós não percebemos, né? Elas estão presentes aí no sangue, tá? Então, o sangue, ele tem a água, eu falei aqui, ele tem a característica de ser solúvel, tá? É solvente, a água é o solvente universal, e por ser solvente, ele permite essa característica aí de solubilidade, tá? A densidade, né? É importante a gente falar aqui agora, a densidade, representada aqui pela letrinha D, é a relação que nós temos aí entre a massa, né, da matéria e o espaço que ela ocupa. Então, aqui a gente tem uma formulazinha matemática. Então, a densidade é uma característica da matéria. Então, vamos pegar aqui a água, como eu falei com vocês. A água, a molécula de água, ela tem uma massa característica. A molécula de óleo, ela tem uma massa característica. Se você pegar o ouro, ele tem o quê? Uma densidade característica. Então, isso vai fazer com que eles comportem de forma diferente na natureza. Então, se você jogar uma tábua, por exemplo, dentro de um rio, ela vai ter um comportamento diferente, né, no caso de flutuar ou afundar, diferente que você pegar, por exemplo, um pedaço de ferro e jogar no rio, tá? Então, eles têm o quê? Características diferentes, tá? O ponto de fusão, esse ponto de fusão é a temperatura na qual a matéria ela deixa de ser sólida e ela passa, né, por estado líquido. Então, isso é uma característica, né, uma propriedade aí específica da matéria, tá? Ponto de ebulição é uma característica que toda substância tem de ferver, né? Então, a água, por exemplo, quando ela chega a 100 graus ao nível do mar, ela ferve. Se a gente estiver, por acaso, né, por exemplo, aí, nos Andes, a água ela não vai ferver a 100 graus, ela vai ferver a menos de 100 graus, por quê? Por causa da pressão atmosférica. Então, se eu estiver na Cordilheira dos Andes, naqueles pontos mais altos, a pressão do ar é menor. Então, com isso, a água vai ferver mais rápido. Como eu estou abaixo, né, no nível do mar ou abaixo do nível do mar, a pressão de ar sobre a água é maior, então ela demora mais tempo a ferver.
E ele dá um exemplo aqui, por exemplo, aqui o mercúrio, por exemplo, né, deixa de ser líquido quando passa a ser gasoso a 356 graus centígrados. Então, olha o que eu quero, o exemplo aqui. Para o mercúrio ele sair do estado líquido e passar para o estado gasoso, ele tem que chegar a 350, quase 357 graus. Ao passo que a água, ela passa do estado líquido para o estado gasoso a 100 graus, tá bom? Tenacidade, né, algo tenaz, né, a capacidade de uma matéria que tem de resistir ao impacto com outra matéria. Então, quando uma pedra é arremessada no vidro, o vidro quebra, ou seja, a pedra ela tem o quê? Maior tenacidade que o vidro. Dureza, né? O próprio nome diz aí duro, né? A característica de ser duro, mas essa característica aqui, né? Ela tem o que é isso? É a capacidade que uma matéria apresenta de riscar uma outra matéria. Então, o material com maior dureza conhecido até hoje, né? Pode-se encontrar outro, mas o que nós sabemos hoje é o diamante. É o que tem maior dureza. Bom? Essa é uma característica, então, da matéria, tá? Então, são essas características. Vou passar aqui, então, agora para o PET. Vou baixar aqui o PET. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma pergunta? Tá tranquilo? Tá tudo tranquilo. Tá? Então, beleza. Então, eu vou passar aqui, então, para o PET com vocês. Rapaz. Tudo que eu falei... Professor, eu tenho pode uma falar? dúvida. Sim, pode falar. E a propriedade de combustão? Como aqui, assim, a gente não tem essa propriedade de combustão, isso aí é uma característica química, né? Mas não tem essa propriedade de combustão. A gente, assim, dentro do que a gente está falando, propriedades da matéria, tá? Desse sentido aqui, não. Agora, nós vamos ver que a característica de combustão, né, a característica de pegar fogo, né, ela não é estudada dentro do que a gente está vendo aqui agora, que é propriedades gerais e propriedades específicas da matéria. Aí vai entrar em outras situações, que é questões químicas mesmo, tá bom? Você entendeu? Entendi, Tá? obrigado. Nada, dentro das propriedades, tá bom? Ela não entra aqui pra gente. Então, vamos lá. Então, tudo isso que eu falei com vocês agora, eu peguei ali um pouquinho mais, deixa eu ver aqui. Eu peguei um pouquinho o contexto maior, né? Então, tudo isso está aqui no PET de vocês, tá? Ele está aqui. Vou colocar aqui, frisar aqui para vocês verem. Está bem explicado aqui no material de vocês, só que aqui está muito mais resumido, tá bom? Está muito mais resumido. Então, eu preferi pegar um pouquinho lá e acrescentar aqui para vocês. Então, eu grifei aqui algumas coisas, né, que são importantes, e até mesmo isso vai ajudar você a fazer o exercício. Então, aqui eu já falei das propriedades gerais das matérias, das propriedades da matéria, aí a gente falou que elas são gerais, né, são comuns a todo tipo de corpo, e aí massa, volume, impenetrabilidade, né, independentemente do material que é composto. Propriedades também pode ser específica, né, a gente falou lá, né, quando o que depende do material que é composto, né, do corpo. Então, densidade, solubilidade e temperaturas. Difusão e ebulição. Aí, tá vendo? Olha só, não tem, a gente falou aqui, combustão, como você perguntou aí, tá? Que isso é uma característica, mas não diz respeito aqui ao estudo das propriedades da matéria. A massa, né, é a quantidade de matéria presente no corpo. Então, quando a gente fala assim, quantos quilos você tem? Na verdade, eu sei, qual é a sua massa, né? Qual que é a minha massa? Qual que é a sua massa? É 80 quilos, 70 quilos, 50, 40? As propriedades, elas podem ser também organolépticas, né? Que a gente falou aqui, que são percebidos o quê? Pelos sentidos. Pelos sentidos, né? Aí a gente falou ali pelo olfato, pela audição, pelo tato, não é isso? Pelo paladar, né? Pela visão. Então, tudo isso aí, né, diz respeito a propriedades organolépticas.
a massa que a gente já falou, é a quantidade que um corpo possui. Agora, tudo isso, ele é o quê? Ele é medido de alguma forma. Então, nós vamos ter, você vai estudar e você vai ver que tem várias unidades de medida. Então, tem medidas aqui para massa, tem medidas aí utilizadas, por exemplo, aí para densidade, medidas para a gente detectar aí o som, né, decibéis. Vocês devem ter lido aí medidas, formas de medir, por exemplo, um terremoto. Tá? Então, tudo isso aí, né, a gente vai encontrar na ciência. Agora, dentro do que nós estamos vendo aqui, a gente tem algo aqui muito importante, né? O volume de um corpo. Né? O que é o volume de um corpo? É a medida do espaço que ele ocupa. Nós já falamos que tudo aquilo que tem massa, né, ele ocupa lugar no espaço. Então, a medida de volume do sistema internacional é metro cúbico. Então, por que sistema internacional? Por que não pode ser um sistema brasileiro, um sistema norte-americano, um sistema inglês? Por quê, gente? Porque se cada um resolver ter uma medida, né, de volume, uma medida de massa, nós vamos ter o quê? Uma dificuldade nas relações econômicas, tá? Então, por exemplo, quando eu falo assim, olha, hoje a temperatura, né, em Washington foi de menos 10 graus centígrados. Aí eu falo assim, olha, hoje a temperatura no Rio Grande do Sul, ela chegou a 373 graus Kelvin. Você fala, mas como assim? Kelvin? Como assim? O que é Kelvin? A Kelvin é uma outra unidade de medida, o quê? De temperatura. Assim como tem Fahrenheit, né? Tem Kelvin, tem Fahrenheit, tem graus Celsius. Então, para ficar uma coisa uniforme, para que todo mundo entenda, então criou-se o quê? Padrões internacionais. Imagina se o Brasil vai vender soja. Aí o Brasil vende 800 mil toneladas de soja. Aí a gente sabe que uma tonelada ela equivale a 1.000 quilos. Então, imagine que cada país tem um sistema de medida diferente. Isso aí vai trazer uma confusão. Então, eu posso ter um sistema de medida adotado no meu país, né? Mas eu vou usar, no comércio internacional, existe o quê? Um padrão para ser comercializado, para ser o quê? Como nós temos aí a moeda corrente. A moeda corrente é o quê? É o dólar, é o euro, qual que é a moeda? Então, existe o quê? Um padrão, né? Para que atenda todo mundo. Então, o volume, né? O sistema internacional é o metro cúbico. E então, você fala assim, ó, quantos litros tem essa caixa d'água? Ah, tem 500 metros cúbicos. Ah, tem 200 metros cúbicos. E para calcular, então, de posse, então, dessas informações, né, eu consigo, então, calcular a densidade de uma substância. Então, a densidade é uma propriedade específica de cada matéria, olha só, de cada matéria, não é só de uma matéria. Então, cada material, ele tem o quê? Uma densidade característica, que serve para identificar se uma substância é uma grandeza que expressa o que é a razão entre a massa de um material e o volume que ele ocupa. Então, como que eu calculo a densidade? Para eu calcular a densidade, eu preciso saber qual que é a massa da substância e qual é o volume dessa substância. A massa dela é quanto? Ah, é 10 quilos. E o volume? Ah, o volume é de 5 litros, né? Ou 5 centímetros cúbicos. Aí vai depender do que eu estou trabalhando, tá? Então, geralmente, né, o que a gente tem aqui, o sistema internacional, a densidade deve ser expressa em quilogramas, né, que é quilogramas, kg, né, por metro cúbico, igual está aqui. E a densidade, ela vai ser dada o quê? Em gramas por centímetros cúbicos, tá? Então é isso, tá? Outra parte que ele fala aqui sobre a solubilidade, nós falamos aqui, né, a solubilidade é outra propriedade da matéria que tem a ver com a capacidade, né, de uma substância ser dissolvida na outra. A quantidade máxima de um material, né, aí o soluto, que pode ser dissolvido em certa quantidade de outro material. Então, quando eu tenho uma substância, uma solução, quando eu faço uma mistura, eu tenho ali dois tipos de substância. Eu tenho uma que é chamada de soluto e tem uma que é chamada de solvente. O soluto, o solvente, é aquele que dissolve o outro. Então, no caso, a água, por isso que eu falei com vocês, a água, ela é o solvente universal, tá? Então, a água, ela não é soluto. Então, o soluto é aquele que vai ser o quê? Dissolvido pela água
que é o solvente. Então, se eu colocar, eu vou fazer, por exemplo, uma limonada. Aí eu coloco lá água, limão e coloco açúcar. Então, o limão, ele vai atuar, aquela solução, né, de limão, ela vai ser o quê? O meu soluto também. Apesar de ser líquido, ela também é soluto. Eu posso fazer um suco de limão sem açúcar. Então, quem que é o solvente? Quem dissolveu quem ali? A água diluiu, vamos dizer assim, o limão. Se eu colocar muito limão na água, né, a limonada ela pode ficar mais concentrada. Eu falo porque mais concentrada porque tem a proporção de suco de limão é maior para a quantidade de água. Então, ela ficou mais concentrada. Ao passo, se eu colocar muita água e pouco limão, a gente fala que ficou aquela coisa que aguada, né? Dissolveu demais. Da mesma forma, quando eu vou fazer, por exemplo, uma água com açúcar, se eu coloco muito açúcar, eu falo que a solução ela fica saturada, muito concentrada. Então, a água não consegue dissolver o açúcar todo. Agora, se eu ponho também mais água do que açúcar, se há uma desproporção nisso, eu vou ter dificuldade, então, no sentido o quê? Porque ficou ralo, né? Usando a grosso modo é isso. Então, precisaria o quê? Buscar esse equilíbrio. É por isso que quando nós compramos aí esses sucos que já vêm adoçados, vocês já devem ter visto isso, aí vem a proporção. É um pacotinho para 1 litro d'água. É um pacotinho para 2 litros d'água. Se você mudar essa concentração, você vai interferir, então, nesse processo. Ou vai ficar muito doce, ou vai ficar menos doce, tá? Então, essa é uma outra característica também, um outro ponto importante de nós falarmos. Então, vamos aqui para o exercício, tá? Para o exercício. Aí agora, né, vocês quiserem participar, eu já coloquei aqui as respostas, né, para a gente estar ganhando tempo, né? E aí, qual a diferença entre matéria, corpo e objeto? Então, é da mesma coisa, não? Matéria, corpo e objeto? Aí eu coloquei uma figurinha aqui embaixo para você ter uma ideia, né? Matéria, olha só, corpo e objeto. A matéria. Então, matéria, a árvore é matéria. Nós somos matéria. Agora, o que ele fez aqui? Ele pegou a árvore, cortou a árvore e transformou a árvore aqui em madeira para ser utilizada de alguma forma. Então, estão aqui o quê? As toras obtidas a partir do corte da madeira. Está aqui. E o objeto? O objeto foi o quê? Uma mesa que foi feita a partir da madeira. Tá bom? Então, vamos agora aqui, então, no conceito, né, nas diferenças aqui que ele pede. Então, chamamos de matéria a tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Nós já falamos disso. Tudo que tem massa ocupa lugar no espaço, inclusive o ar, né, como foi o primeiro exemplo que foi citado aí. Portanto, de alguma forma, ser medido. Então, por exemplo, madeira, alumínio, ferro, ar, tá? O corpo é uma porção limitada da matéria. E o objeto, né, é um corpo fabricado para um determinado fim. Então, exemplo de corpo, eu falei ali, uma árvore, né, é uma matéria. Assim, quando cortamos a árvore em toras, né, de madeira, temos, então, a partir daí, né, essas toras que vão ser designadas, são chamadas de corpo, né, ou como matéria também. Então, é bem ambíguo, né, no sentido aí. Exemplo de matéria, né, madeira, ferro e vidro. E aqui, então, esse exemplo, tá? Pergunta 2. Aí, definir densidade. Né? Não é uma pergunta que eu gosto muito de fazer, não, mas é para você entender o que é densidade. A densidade, na verdade, que você tem que entender, é a relação que existe o quê? Entre a massa e o volume de uma substância. E essa relação entre a massa e o volume da substância vai fazer com que elas adquiram características diferentes. Então, eu aprofundei um pouquinho mais aqui, né, algo que eu já tinha falado com vocês, para a gente calcular aqui. Então, por exemplo, a densidade da água nas condições ambientes é 1 grama por centímetro cúbico. Esse GCM3 aqui significa gramas por centímetro cúbico. O que quer dizer que 1 centímetro cúbico ou 1 ml a 1 grama de água. Então, está falando que, tanto eu posso falar que eu tenho 1 centímetro cúbico de água, né? Ou tenho 1 grama, 1 ml de água.
ou 1 grama de água. É a mesma coisa. Por quê? Porque a densidade dele é 1. O mesmo já não vale para as outras substâncias, tá? Então, como que eu calculo a densidade de uma substância? Então, foi o que ele me deu aqui. Aí tem um probleminha aqui. Ele fala, já a densidade de uma mistura varia de acordo com as quantidades das substâncias envolvidas. Um exemplo é, se prepararmos meio litro de uma solução, misturando 50 gramas de sal, tá? 50 gramas de sal, 500 gramas de sal, né? Qual vai ser a densidade? Então, eu coloquei aqui que a densidade é a massa, 500 gramas de sal, dividido pelo volume. Volume é o quê? ml, né, que é mililitro, ou litro. Então, já coloquei aqui, tá? Vou dividir 500 por 500, 550 por 500, dividindo, eu vou encontrar o quê? 1 grama por milímetro. 1 grama, densidade é 1 grama por milímetro, densidade é 1 grama, tá? Aqui faltou, com ml, né, faltou o cúbico aqui, tá? Então, fechou. Essa parte aqui, alguém quer perguntar alguma coisa aqui? Aqui a gente só demonstrando, a gente não fez exercício, né? Depois a gente Até agora não. Tá? Então aqui é só aqui é uma aplicação de fórmula, mas o que você tem que entender é o seguinte, é essa relação que existe aqui entre a massa e o volume. Nós não vamos aprofundar aqui não, dá para a gente descobrir outras coisas a partir dessa fórmula aqui, mas a gente vai deixar isso mais para frente. Outro ponto então aqui agora é isso aqui, olha. Aqui ele deu para a gente exemplos de densidade, tá? Exemplo de densidade. Então, considere a densidade da água a 25 graus centígrados, a 1 grama por centímetro cúbico. E a tabela abaixo com a densidade de outros materiais. Depois responda as perguntas. Então, mostrando para a gente aqui uma tabela, e cada substância, ou cada matéria, ela tem uma densidade específica. Olhando aqui a tabela, analisando essa tabela, qual substância apresenta, ou qual matéria apresenta maior densidade? Olha bem aí, vou ampliar aqui. Quem tem maior densidade? Pode falar. Quem tem maior densidade aqui? Nessa tabela. Mercúrio. Quem? Mercúrio, né? Olha só, o mercúrio, ele tem uma densidade de 13,6 gramas por centímetro cúbico. Quem tem a menor densidade? A menor? Pau-Brasil. Pau-Brasil. Então, olha só, Pau-Brasil tem a menor densidade. Pau-Brasil. Pau-Brasil. Eu estou falando isso com vocês porque, antes de resolver o exercício, você faz uma análise dos dados que o problema te oferece. Para depois, então, você partir para as questões, para você não ser induzido a uma resposta errada. Então, agora vamos ver aqui, né? Nós já lemos o problema, já vimos aqui a tabela, analisamos a tabela. Vamos ver, então, aqui as perguntas, né, que são feitas aqui. Letra A. Qual é o nome da unidade de medida da densidade representada na tabela? A unidade... Oi? A unidade de medida aqui nessa tabela. Qual que é a unidade de medida aqui? Qual que é a unidade de medida? Pode Gramas falar. por centímetro cúbico. Isso, então é isso aqui, ó. Gramas por centímetro cúbico. Você pode só colocar aqui, tá? Opa, não ficou bacana. Vamos voltar aqui. Não. Vamos ver se vai dar. Tem problema não, ficou abaixo aqui. Gramas por centímetro cúbico, tá? Tá aqui, gramas por centímetro cúbico. Então, vou escrever... Tá? Gramas por centímetro cúbico. É isso aí. Tá bom? Todo mundo conseguiu entender por quê? Ele fala aqui, olha, unidade de medida da densidade. Gramas por centímetro cúbico. Tá aqui. Gramas por centímetro cúbico.
Letra B. Letra B. Se esses elementos forem adicionados à água líquida e pura, ele está perguntando água líquida por quê? Porque a água poderia estar no estado sólido. Pura, por quê? Porque eu poderia colocar açúcar nessa água, colocar sal nessa água. E se eu colocar açúcar ou água, né? Açúcar ou sal nessa água ou álcool nessa água, eu vou mudar a propriedade, né, da água. Então, vai dar diferença no que eu vou fazer aqui. Então, se elementos forem adicionados à água líquida e pura, a temperatura ambiente, né, qual deles flutuará? Então, eu tenho aqui, quem que vai flutuar aqui? Pau-Brasil. Pau-Brasil. Pau-Brasil, não é isso? Pau-Brasil vai flutuar. E o carvão? O que vocês acham? Também. Poderia também, dependendo da situação? Poderia. Mas o que com certeza que vai flutuar aqui é o pau-brasil, tá? O carvão, ele poderia sim flutuar, mas depois de um tempo, né? Só um minutinho, alguém está querendo entrar aqui. Então, vamos lá. Então, pau-brasil. Brasil. Vamos lá. Pergunta C. Quando há 1 quilo de cada um desses materiais, qual terá maior volume? Agora eu vou perguntar para vocês aqui. O que pesa mais? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de pena? Todos terão o mesmo volume, porque é 1 quilo de cada um. Agora, vamos lá. Você falou, todos terão o mesmo volume. Não, É todos isso? terão o mesmo peso. Todos terão o mesmo volume, porque há 1 quilo de cada um. Vamos lá. Será que, olha, todos terão o mesmo. Agora a gente chegou num ponto, é muito importante. Eles são. Olha, então eu perguntei, olha, o que pesa mais? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de pena? Aí você falou, todos terão o mesmo volume. Aí alguém falou aí. Quem falou? Quem falou? Dá o nome, por favor. Quem vai ter o mesmo. Que vai ter o mesmo Mateus. peso. Isso. Matheus falou que vai ter o mesmo volume. Quem falou que vai ter o mesmo peso? Graciele. Graciele. Então, Graciele. Esse peso a gente vai chamar de massa, tá bom? Esse peso a gente vai chamar de massa. Agora, vamos imaginar, então, eu preparando aqui 1 quilo de pena, 1 quilo de pena, e eu embalando agora também 1 quilo de chumbo. Então, vai ter o mesmo peso? A mesma massa? Vai. Vai. Agora vamos imaginar comigo. Eu vou embalar agora 1 quilo de pena. E vou embalar também 1 quilo de chumbo. Qual vai ter maior volume? Eu tenho que levar 1 quilo de pena para a escola. As penas. Entendeu aí, Matheus, a diferença? Entendi. Entendeu? A pena, eu vou falar assim, ela pesa mais ou menos. Pena pesa mais ou menos. Do Menos. que o chumbo. Menos. Então eu vou precisar o quê? De um volume maior. Não é isso? Conseguiu ver a diferença, Matheus? Conseguiu? Todo mundo conseguiu ver a diferença? Então, 1 quilo de chumbo, 1 quilo de chumbo e 1 quilo de pena, Sim. eles têm a mesma massa, o mesmo peso, né? A grosso modo falando, mesmo peso, né? Que na verdade é a mesma massa. Só que o volume vai ser diferente. Se eu te mostrar, eu não estou com ele aqui agora, acho que deixei na escola também. O mercúrio, né? Eu tenho um vidrinho lá de mercúrio. Então, quando você pega o vidro de mercúrio, você tem a nossa mente está pronta para pegar, vai pegar no vidro com mercúrio e você vai ter imagina que vai ter uma sensação quando pegar naquele vidro, né? De leve. Quando você pega no vidro, você tem uma sensação diferente. É como se você fosse pegar uma garrafa térmica, a garrafa térmica está cheia de café, e você pega a garrafa térmica com a força, e de repente a garrafa térmica não tem nada dentro dela, está vazia. E você vê assim que você fez uma força maior do que era necessário, porque a garrafa está vazia, tá? Então, é essa situação. Então, vamos nessa questão aqui, olha.
quando há 1 quilo de cada um desses materiais, qual terá maior volume, né? Então, quando tem 1 quilo de cada um desses materiais, 1 quilo, né? Então, imagine que eu tenho aqui 1 quilo de pau-brasil, 1 quilo de alumínio, 1 quilo de diamante, desse sentido aqui. Então, se eu tiver aqui 1 quilo de cada um desses aqui, a pergunta dele qual desses materiais terá maior volume? Quem vai ter maior volume aqui? É o carvão. Maior volume. É o carvão? É o carvão? Carvão, ele tem aqui, olha, 0,5 gramas. Maior volume, vó. Esse daí é o menor. Maior volume. Maior volume. Eu vou pesar 1 quilo de pau-brasil, 1 quilo de alumínio, e aí vai. Maior volume é Então, deve ser o 13, primeiro. o mercúrio. Então, vai ser maior volume, Matheus. Maior volume. Vamos lá, maior volume. Deve ser o pau-brasil. Então. Olha só. Pau-brasil, né? Pau-brasil, vamos dizer assim, novamente, a grosso modo, né? A gente não está usando a linguagem correta, mas o pau-brasil, ele não é, vamos mais assim, ele não é mais leve. O pau-brasil, ele é mais leve. Concorda? O pau-brasil, ele é mais leve, tá? Então, imagina, então se eu vou pesar 1 quilo de pau-brasil, ele vai ter o quê? Um volume maior, né? Do que, por exemplo, aqui, um pouco maior do que se eu fosse pesar o carvão. O carvão, ele tem o quê? 0,5 gramas por centímetro cúbico. Então, os volumes vão ser o quê? Bem parecidos, né? Mas ainda assim, né? A massa aqui vai ser diferente, né? É verdade? Se eu pesar 1 quilo aqui de pau-brasil e 1 quilo aqui de carvão, por exemplo, e aqui ainda, no pau-brasil, ainda vai ter um volume um pouco maior. Agora, se eu comparo aqui com o mercúrio, o mercúrio ele vai ter um volume menor, porque ele pesa muito mais. A sua massa é muito maior do que todos eles aqui, principalmente do que o pau-brasil, tá? Então, voltando aqui, quanto a 1 quilo de cada um desses materiais, qual terá maior volume? Então, quem terá o maior volume aqui, de acordo com a tabela, vai ser o pau-brasil, porque ele possui uma densidade menor. O pau-brasil é o que apresenta menor densidade. Entenderam? Sim ou não? Sim. Sim? Então, vamos colocar aqui. Sim. Professor, Sim? a gente vai fazer até a 4? Sim, vou terminar essa parte Porque com vocês aqui. a 4 eu não consegui fazer. Sim, não, eu vou fechar tudo com vocês aqui. Ao Brasil, tá? Porque menor densidade. Letra D. Qual material é o mais denso e o menos denso? Então, maior densidade. Quem tem maior densidade? Mais denso aqui. Quem tem maior densidade? Mercúrio. Mercúrio. Mercúrio, né? Então, mais denso é o mercúrio, né? E o menos denso é o pau-brasil. Pau-brasil. Tá? Aí ele faz a pergunta aqui, né? Qual, né? Aí ele pergunta por quê. Aí você vai olhar, mas por quê? Ele aqui, olha, o volume dele, por causa do volume que ele ocupa. Ele ocupa o quê? A massa dele é o quê? 3,6 gramas por centímetro cúbico. Então, a cada centímetro cúbico, ele tem o quê? Ele ocupa o quê? 3,6 gramas. O pau-brasil, para cada centímetro cúbico, ele tem uma massa o quê? De 4 gramas. Então, exatamente por isso, por causa da sua massa, né? E o volume que ele ocupa. Letra D, a gente respondeu aqui agora, né? De acordo com a tabela. Agora aqui, a número 3. Cite 3 propriedades gerais da matéria, né? Propriedades gerais, né? Específicas e organoléticas. Então, propriedades gerais. Então, vou voltar aqui em propriedades gerais. Nós falamos ali de propriedades gerais.
Lembra aí que a gente falou das propriedades, as propriedades gerais são propriedades que são comuns a toda a matéria. Então, você poderia colocar dentro dessas propriedades gerais, né? Lembra lá que a gente falou de massa, volume, impenetrabilidade? Vamos voltar aqui aqui em cima, aqui, olha. Aqui ele vai falar aqui. Aqui, olha, como massa, que olha, devem ser gerais que são comuns a todo tipo de matéria, como massa, exemplo, esse aqui, massa, volume, impenetrabilidade. Tá? Mateus, viu aí? O que ele pede aqui pra gente aí? Sim. Entenderam aí? Então ele pede aqui, Sim. propriedades gerais, né? Cite 3 propriedades gerais. Então eu poderia colocar aqui massa, volume e penetrabilidade. Específicas. Então, essas aqui são as propriedades gerais da matéria. Vou colocar com uma corzinha aqui, vermelha aqui, para você gravar aí também. Agora, as propriedades específicas. Por isso que eu falei com vocês que estava no texto, tá? As propriedades específicas. Vou lá no texto também, que, ó, essas propriedades, essa aqui é geral, independente do que ocorra, essas propriedades também podem ser específicas, quando depende do material que é composto o corpo, como a densidade, solubilidade, temperatura, olha só, de fusão e temperatura de ebulição. Então, essas aqui são as propriedades específicas. Então, vamos colocar aqui. Propriedades específicas. Aqui. Vamos grifar aqui também, facilitar, tá? E agora, as organolépticas. Lembra aí, as organolépticas, ela tem a ver com os nossos órgãos de sentidos. Ouvir, cheirar, o tato, a visão, a audição, tá? Então, vamos ver aqui onde que ele está aqui. Também podem ser organolépticas, que são percebidas pelos sentidos. Então, pelos sentidos, como a cor, odor e o sabor, tá? Aí, naquele primeiro esqueminha que eu passei para vocês, eu coloquei, né, eu aprofundei um pouquinho mais, exatamente aí para a gente, né, ter mais opções. Então, aqui vamos colocar isso aqui. Então, tá aqui, a cor, odor e o sabor. Tranquilo? Mateus, ficou claro agora? Então, olha só as respostas aí. Cite 3 propriedades gerais da matéria. Aqui a gente poderia ainda colocar inércia, né? Tem mais propriedades aqui, só que eu não coloquei. Deixei o que está na apostila aqui, tá? Então, é isso. Agora, alguém quer fazer alguma dúvida, alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Não. Tranquilo? Olha, então, é interessante, gastem tempo. Não vou falar que vocês vão perder tempo, não, porque não é perda de tempo. Ganha, né? Aproveite o tempo de vocês, façam essa leitura, né? Esse material, ele está muito bom, porque a gente não precisa da internet para resolver, para responder as questões. Quem tem acesso à internet, muito bem, pode utilizar. Agora, quem não tem, consegue ler esse material e consegue resolver as questões. Vocês viram aqui que eu não precisei recorrer em nada aqui para a internet, busquei todas as respostas aqui no texto. Tá? Então, está bem tranquilo, não está uma coisa assim, muito específico, né? Mas ele assim, está resumido, mas ele atende aqui para que a gente precisa, que é resolver, responder aqui as questões. E entender também um pouco, né, do conteúdo. É mais complexo do que isso, dá para aprofundar. Outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte, você que tem acesso à internet, aproveite para assistir os vídeos. Esses vídeos aqui, eles são muito bons, são vídeos curtos e eles ajudam também você a entender o que a parte escrita aqui, ela não está te passando. Assistam também o canal, né, do Conexão Escola. Conexão Escola, se você entrar no Conexão Escola, você vai ver que tem ali os vídeos específicos ali de cada conteúdo separado. Se você for assistir na Rede Minas, você vai ter que parar ali e assistir 1h30, 1h40, mais ou menos. Agora, se você pegar pelo canal
que a gente tem aqui, né, pelo aplicativo Conexão Escola, a gente tem mais opção, né, de assistir somente aquele vídeo. Aí você pode selecionar, porque ele está separado por área, né, por componente curricular. Então, tentem fazer isso, né, aproveitar o tempo de vocês. E na semana que vem, a gente vai dar continuidade. A gente vai continuar a fazer a correção da atividade, nós vamos comentar. Eu vou estar postando aí para vocês aí um simulado desse material, e a gente vai tentar aí se organizar da melhor forma possível, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa? Não, tá tudo ok. Tá tranquilo? Tudo ok? Então, beleza. Olha, Ok. então tá bom. Eu vou só reforçar aqui com vocês. Coloquem o PET em dia. Você pode entregar aqui via o Google, o Classroom, tá? Pode postar aí pra gente, que a gente vai estar corrigindo, né? Vários de vocês aí já colocaram, eu corrigi, já deu retorno, porque esse é um material de peso, tá? Não deixe acumular. Nós não sabemos quando vamos retornar, mas quando retornarmos, você já tem o seu material pronto. Possivelmente, em breve, a gente vai estar colocando aí uma data para ser entregue na escola também, quem quiser entregar o material físico, mas, enquanto isso não acontece, já vai postando aí no Google Sala de Aula, tá bom? Tranquilo então, pessoal? Então tá Tranquilo. bom. Eu vou tentar Ok. colocar esse link lá no Sala de Aula, tá? E vou disponibilizá-lo também aí no grupo de WhatsApp para quem quiser assistir, tá bom? E aí você, aliás, você no Google Sala de Aula mesmo, quem quiser rever essa aula, essa correção, vai estar lá disponível para vocês, tá? E aí na semana que vem eu mando o link novamente e eu espero vocês aí para a gente continuar aí a aula, tá? Um abraço a todos vocês aí. Obrigado, né? Por mais essa Tchau. tarde Muito aí. obrigado. E eu continuo aqui no chat, tá? No Boa chat tarde. aqui, pode entrar, que qualquer dúvida eu respondo para vocês, tá? Um abraço aí, então, gente. Fica com Deus. Abraço, professor. Obrigado. Tchau, Um tchau. abraço. Tchau, tchau. Tchau. Fica com Deus. Tchau, pessoal. Então, tchau.